Olha, a participação do Ministério Público é uma participação importante em todas as questões de interesse público. E um dos pontos mais importantes de uma sociedade democrática é o processo eleitoral. E compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, está assim na Constituição, e no caso específico da observância da lei eleitoral, inclusive e sobretudo para garantir o mínimo de igualdade entre os candidatos. É óbvio que isso é algo que ainda vai ser construído na democracia que está em formatação, mas o papel do Ministério Público no processo eleitoral é utilizar de todos os instrumentos que tem na área penal, na área civil eleitoral, da legislação sobre propaganda eleitoral, para que não haja abuso do poder econômico, abuso do poder político e a prática de crimes. Então, o papel do Ministério Público é muito importante. Cada eleição a mais, a figura do promotor eleitoral tem sido cobrada e tem sido mostrada para a sociedade como aquele defensor da sociedade, imparcial, independente e que tem a responsabilidade de buscar esse equilíbrio nas eleições, levando ao Poder Judiciário todas as questões que venham confrontar os direitos à igualdade dos candidatos. Olha, a Polícia Militar é o grande parceiro do Ministério Público, o grande parceiro do Poder Judiciário, enfim, é a força pública, né? E essa força pública ela é responsável pelo cumprimento da legislação também, cada uma nas suas esferas. Então a Polícia Militar tem feito um trabalho na sua história extraordinário para a democracia e durante o processo eleitoral, sobretudo, ele fica muito próximo, a Polícia Militar fica muito próximo aos promotores eleitorais e aos juízes eleitorais, aos mesários. Então eles têm essa função de zelar pela ordem pública e, no caso, pelo cumprimento da legislação eleitoral. Então, na verdade, a justiça eleitoral aí compõe-se de todos esses atores. A Polícia Militar é um parceiro da mais alta importância, como é a Polícia Civil, como também a Polícia Federal. Olha, eu acho que a fiscalização, ela mais importante que existe antes de Ministério Público, antes de Justiça Eleitoral, é do cidadão. Obviamente que o cidadão em si, ele tem lá seus interesses locais, suas dificuldades que todos entendem. E aí vem aí a Polícia Militar, que tem um papel fundamental. E o Ministério Público e os juízes, basicamente, eles ficam nas sedes das zonas eleitorais e dando atenção aos outros municípios dessas zonas eleitorais. Então, os grotões, da mesma forma, ele tem uma participação intensa da Justiça Eleitoral, porque tem as sessões eleitorais com seus presidentes, com suas equipes, e mais do que isso, tem um partido para fiscalizar o outro. Então, no fim do processo, no fim da linha, essas questões vão chegar no Ministério Público, nos juízes eleitorais. Então, eu acho que há um sistema aí existente de fiscalização recíproca e o Ministério Público e os juízes numa posição acima um pouco de imparcialidade, buscando o cumprimento da legislação, que é uma legislação ainda que não é a ideal, as mudanças que ocorreram acho que tiraram um pouco até do brilho das eleições, mas que é a legislação que tem que ser observada. Eu acho que nós, do Ministério Público, sobretudo, temos de defender a ordem jurídica e a legislação existente, observado os princípios constitucionais. O Ministério Público vem acompanhando o processo eleitoral desde as suas primeiras fases, né? Desde antes da propaganda, do prazo que começa a propaganda. Então, os promotores hoje eles têm uma estrutura da própria promotoria e estão todos vigilantes, atuantes. Nós fizemos cursos, discutimos a legislação eleitoral, o caminho a ser seguido. E, obviamente, que grandes questões vão chegar à Justiça Eleitoral, seja pelos partidos, seja por um candidato, seja pelo Ministério Público.
e serão definidas pela Justiça Eleitoral. Então eu acho que o Brasil, nós estamos caminhando ainda num processo, tanto longo ainda, mas já estamos caminhando bem para um processo eleitoral onde haja uma maior igualdade entre os candidatos. Eu acho que esse aí é o grande ponto importante da Justiça Eleitoral. Ela tem que ter celeridade para responder as questões e primar pelo princípio da igualdade. Olha, eu acho que o eleitor, né, que somos todos nós, independente de cargos que ocupamos, ele é o grande ator das eleições. Ele é que vai decidir o que ele quer, o futuro da sua cidade, da sua gente, que tipo de pessoa que ele quer ver dirigindo a cidade, se vai cobrar a honestidade ou só honestidade, ou se honestidade, competência, projetos para a cidade. Então ele que vai decidir. No fundo, o grande responsável pelos males ou pelas coisas boas que estão acontecendo no país somos nós, os grandes responsáveis, os eleitores. Então nessa hora, você está escolhendo quem vai gerenciar a sua casa, quem vai gerenciar o que você paga de imposto, quem vai fazer as coisas pela sua cidade, no caso específico das eleições municipais, quem são os vereadores que vão legislar, que vão fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Então, o que eu acho mais importante para o eleitor, mais importante, é que ele saiba ali que ali não é um ato simbólico ou apenas de cumprimento de um dever democrático. Ali nós estamos passando uma procuração para a pessoa falar em nosso nome. Então essa a grande consciência que deve ter cada um de nós na hora de votar é saber em quem que você está votando, para quem que você está passando a procuração para gerenciar os negócios públicos.